vamos receber agora com muito carinho para ministrar a palavra do Senhor nessa noite, pastor Márcio Rocha. A graça e a paz. Amém? Você está feliz nessa noite? Enfrentou uma chuva? É bom. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Em Êxodo, capítulo de número 9. Êxodo, capítulo de número 9. Eu quero compartilhar bem rapidamente com você. O nosso culto da noite tem sido um culto um pouco mais sucinto do que o culto da manhã, mas não por conta disso não tem sido tão poderoso. Quero ler Êxodo capítulo 9, a partir do verso de número 8, vamos ler do 8 ao verso 12. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os pães cheios de cinza no forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Então eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Verso de número 12. Vamos ler juntos, todos juntos, verso 12, vamos lá. Porém o Senhor... Mais uma vez, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Feche os teus olhos por um instante, me deixe fazer uma oração. Pai, ainda estamos na tua presença. Na verdade, ainda que desejássemos sair da tua presença, não a conseguiria, porque o Senhor em todo tempo está conosco, em todo tempo. Em todo tempo sentimos a tua presença, em todo tempo sabemos que o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor mesmo prometeu que não nos deixaria. Todos os dias da nossa vida o Senhor estaria conosco. E nessa noite, Senhor, nós queremos compartilhar um pouco desta palavra. Uma palavra que sempre ela será viva e eficaz. Sempre ela terá o poder curador. Sempre ela terá poder para nos renovar. Sempre a tua palavra terá poder para nos colocar de pé. Sempre a tua palavra terá poder para, Senhor, suprir as nossas debilidades humanas. Sempre a tua palavra terá poder para preencher os vazios do nosso coração. E nessa noite eu te peço que não seja diferente, que através da tua palavra, no fluir da tua palavra, o Senhor possa curar corações, o Senhor possa sarar feridas, o Senhor possa nos colocar novamente de pé, e mais do que isso, transformar a nossa história na autoridade do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? E quantos podem aplaudir ao Senhor por sua palavra? Eu quero compartilhar algo talvez muito simples com você, mas da mesma maneira muito poderosa, porque nós não temos como negar que vivemos dias de muitas pressões, e eu quero ajudar você através da mensagem de hoje a superar pressões. Quantos aqui são pressionados em alguma área da sua vida? Quantos estão assim naquele nível? Pastor, está difícil. Levanta a sua mão aí. Deixa eu lhe dizer, Deus vai te dar estratégias hoje para superar toda e qualquer pressão. Quem pode dar um glória a Deus ao Senhor, amém? Anote o que eu vou lhe dizer para começar a mensagem.
Deus usa algumas pressões da nossa história para ativar em nós alguns propósitos que estavam adormecidos. Eu vou repetir. Deus é um Deus que usa algumas das pressões que se levantam contra nós para ativar em nós alguns propósitos que estavam adormecidos. Quantos creem que a sua vida tem um propósito? Quantos creem que você nasceu por conta de um propósito? Amém? Mas muitas das vezes esquecemos por que nascemos. Esquecemos porque Deus nos alcançou. Eu sei que alguns não vão gostar de ouvir isso, mas eu posso afirmar que algumas das pressões que você e eu estamos vivendo, pastor Fernando, não é o diabo, pastor Sérgio. Algumas das pressões que nós estamos passando, desculpa, não é o inimigo. Algumas pressões que nós estamos passando é o próprio Deus que está permitindo que essas pressões se manifestem. Então, antes de você dizer, que pressão é essa? Senhor, é tu. És tu. Vem de ti. Essa pressão vem de onde? Vem de ti. Ou vem, se vem do inferno, vai, mete o pé. Agora, se vem de ti, né? Senhor, vai com a mão um pouquinho frouxa. Dá uma aliviada, Senhor. Não se assuste com o que você vai ouvir nessa noite, meu irmão. Eu quero usar esse curto tempo para fazer você entender que se Deus quer mudar as nossas estações, eu preguei isso quarta-feira, é algo que tem queimado no meu coração. Deus vai mudar algumas das suas estações. Você pode pregar para quem está do lado, assim, Deus está preparando mudar as suas estações. Se você crê nisso, eu quero lhe dizer que em algumas situações que Deus precisa mudar, vai ser através de pressão. Amém, pastor Lucia? Somente através de pressão, em algumas situações, é que você vai ter coragem de se levantar e se mover. Quem está comigo aqui ainda? Amém? Eu não sei se você tem sofrido algum tipo de pressão, irmão, em alguma área da sua vida, mas eu, de uma forma muito particular, e você sabe disso, que eu não sou baú, não escondo nada. Em algumas situações da minha vida, eu chego a ponto de quase explodir. Quem já se sentiu assim? Hoje eu vou explodir. Então olha para aquele marido, hoje não dá, hoje eu explodo com ele. Olha para a esposa, eu vou explodir. A sogra bateu na porta, hoje não, hoje vai ter bomba aqui, eu vou explodir. Mas posso te dar um conselho? Não vale a pena explodir, viu? Vontade a gente tem, mas eu posso te afirmar, não vale a pena explodir. Então, já vai uma palavra profética, coloca o pino de novo na granada, vai? Tem gente que já estava com pino aqui. Essa semana eu explodo tudo. Eu vou explodir tudo. Eu explodo tudo. Deixa eu te dar uma palavra de Deus, palavra de conhecimento. Bota o pino na granada de novo. Fala para ele aí, Claudinha. Wagner, bota o pino na granada. Eu vi daqui. Eu enxerguei daqui. Por que eu estou compartilhando isso com você, irmão? Quem está visitando a gente pela primeira vez? Levanta a mão. Primeira, segunda vez ou até terceira. Levanta a mão. Primeira, vascaíno. Cara, o vascaíno nessa igreja sempre é bem-vindo. Você só tem que ter um cuidado. Eu sou vascaíno. Você só tem que ter um cuidado. Na hora de você descer ali, cuidado para não cair, né? O pastor dessa igreja é vascaíno. Eu sou vascaíno. Então fique em paz, você está muito bem-vindo. Cadê? Levanta a mão aí, levanta a mão. Você que está visitando a gente, ali, ó. Segunda vez. Está correndo risco, hein? Aqui, ó. Você já teve aqui uma segunda. Está correndo risco, hein? Aqui, André, já deu aqui, ó. Ali, ó. Já deu, já entregou? Tem um crente da igreja aí perto de você? Cumprimenta esse irmão com a paz do Senhor. Diga a ele, seja bem-vindo. Aleluia. Enquanto toda a igreja celebra o Senhor, dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Aleluia!
Seja muito bem-vindo. Ao final do culto, passa ali embaixo, o André, a Priscila vão estar aqui no balcão. Tem algo mais precioso para entregar a você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem algo aqui na igreja que eu faço questão de transmitir para você, é que nós pastores não somos diferentes em nada de você. Absolutamente diferente em nada. Sentimos as mesmas coisas que vocês sentem, passamos pelas mesmas coisas que você passa. Não somos diferentes, não somos super-homens. Não usamos capa, não voamos, não temos peito de aço. Sentimos e passamos pelas mesmas coisas que vocês. E eu gosto de ser muito claro. Em algumas das mensagens que prego porque Deus falou comigo, porque vivi isso. E essa mensagem, ela surgiu nessa sexta-feira à noite. Eu estava na minha casa antes de me deitar e tive um momento muito íntimo de oração com Deus. E nesse momento em que estava conversando com Deus, o Senhor me fez ir às lágrimas, como já há algum tempo eu não me apresentava diante dele. Eu chorava copiosamente, ao ponto da pastora Marisângela até acusei, está tudo bem? Falei, está tudo bem. Ela quer falar? Falei, não, me deixa chorar. Há muito tempo que eu não tinha ouvido de uma forma muito clara aquilo que Deus queria falar comigo. E a palavra que Ele me disse, dentre muitas do que nós estávamos conversando, eu e Ele, a que Ele disse ao meu coração foi: meu filho, toda pressão que vem do céu contra ti é por causa de um propósito bem maior do que o seu. Foi uma coisa que me fez, eu não posso dizer acordar porque eu não estava dormindo, também não posso dizer que me chacoalhou porque eu não estava em posição de rebeldia, mas foi um momento muito forte da parte de Deus, diante de algumas coisas, de algumas pressões que eu, um homem normal como você, tenho passado. E às vezes, esposas, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não estou aqui puxando sardinha nenhuma para os maridos, mas muitas das vezes as esposas nos veem, nos enxergam como o imbatível. Meu marido é homem, pô, e é mesmo, macho, alfa. Cadê os homens da igreja? Aí. Mas vocês sabem o que é pressão todo dia? De ter que trazer alimento para casa. Sabe o que é pressão todo dia de cuidar de você, dos filhos, dos netos? Sabe o que é pressão todo dia de estar com a cabeça no lugar? Sabe o que é pressão todo dia? É pressão todo dia. E uma hora a gente se transforma num filho correndo para os braços de um pai, como uma criança. Na Bíblia, propósito significa plano, vontade, desígnio, uma estratégia que Deus dá para aqueles que o amam, com o único intuito de glorificá-lo e servir ao próximo. E por muitas coisas que passamos, esse propósito é esquecido. E por conta disso, algumas das pressões autorizadas por Deus vêm sobre nós, não para nos matar, não para te matar, não para te retalhar, mas para te trazer de volta ao propósito que Deus tem para a sua vida. É sobre essa pressão que eu quero compartilhar com você nessa noite. E depois dessa breve introdução, nós entramos na mensagem. Moisés, ele está ali diante da sexta praga, e ele consegue de imediato uma resposta favorável para que o povo pudesse ir. Tá bom, Moisés? O povo vai. Foi assim durante toda a entrevista que Moisés estava fazendo com o faraó.
Vai, tá bom, liberta, vou libertar, vai. Mas exatamente nesse texto, exatamente na sexta praga, uma praga que estava atormentando o Egito, Faraó resolve, de repente, diz o texto, de repente, dizer: ninguém sai daqui. Faraó resolve apostar, pressionar, e diz o texto que essa pressão não veio da vontade de Faraó. Irmãos, pensa numa coisa, a Bíblia diz que eram úlceras, pragas, nem os magos de Faraó ficaram de fora. Qual é a motivação normal de um homem que está passando por uma situação e ouve: se não libertar essa praga vai acabar com vocês? A normalidade é: libera logo o povo. Mas diz o texto que Deus endurece o coração de Faraó e pressiona ainda mais. Pressiona ainda mais. E nós poderíamos questionar: Deus, para que isso? Por que isso? Essa é a pergunta que nós fazemos quando nós estamos a ponto de explodir. Essa é a pergunta que nós fazemos quando estamos a ponto de jogar tudo, como diz a juventude, de chutar a barraca, de chutar o balde. Nós olhamos: Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou fiel, minha família, eu nunca deixei de ir ao culto. Por que isso está acontecendo comigo? Mas segundo o texto, Deus nesse exato momento estava aumentando a pressão no Egito, não para prender Israel, mas para que Israel fosse liberto. A pressão não veio para que Israel continuasse preso, a pressão veio para que Faraó libertasse o povo de Israel. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, uma das maiores manifestações de Deus acontece depois que a pressão sobre o Egito veio com força. Uma das maiores manifestações de libertação vem quando a pressão está sobre o Egito com força. Em algumas situações se faz necessário se sentir pressionado para que correntes e cadeias se arrebentem e que a nossa liberdade seja conquistada. Pastor, estou sofrendo muita pressão. É pressão aqui, meu filho. Essa pressão é para que a liberdade chegue até a sua família. Aleluia. É essa liberdade de filhos, de maridos, de esposa, de vícios, de pornografia. Essa liberdade está chegando. Deus vai trazer liberdade sobre a nossa casa. Quem acredita nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Tem pressão de perseguição, celebre, porque a liberdade está chegando. Quando nós lemos, por exemplo, no livro de Jonas, capítulo 1, verso 4, diz que o Senhor lançou no mar um grande vento. Quem é que lançou um vento no grande mar? O Senhor. Por quê? Porque Deus é mau? Você acha que aquela tempestade era um castigo? Não. Deus liberou um vento para que Jonas voltasse para o seu propósito. Meu Deus, estou passando um vento. Meu Deus, estou passando um vento. Esse vento pode ser providencial de Deus para trazer você de volta ao propósito, como trouxe Jonas. Você ainda está aí? Do nada, tudo começa a incomodar. Do nada, pastor, eu estou sofrendo tanta pressão que até aquilo que era favorável para mim começou a me perturbar. Eu estou sofrendo tanta pressão que até aquilo que, poxa vida, parecia estar tudo direitinho, começa a me perturbar, começa a me incomodar. O que era paz hoje é aperto. Deixa eu lhe dizer, isso não é o fim, irmão. Isso não é o fim. É uma estratégia de Deus tirando você do raso. Amém? Tirando você do raso. Anota o que eu vou lhe dizer. O céu não quer que você se acomode num lugar onde Deus não preparou para você. Eu vou repetir, o céu não quer que nós nos acomodemos num lugar onde o Senhor
não preparou para nós. Por conta disso, para tirar você do lugar, vai ter que ter pressão. Vai ter que ter pressão. Pastor, é pressão de todo lado, até dentro de casa. Não. Eu vou perguntar. Quem já sofreu pressão dentro de casa? Levanta a mão aí. Dentro de casa. Pastor, é todo dia. Dentro de casa. É pressão dentro de casa. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu vou te dar uma boa notícia. Às vezes Deus usa a pressão mais próxima. Deus usa a pressão mais próxima de nós para ativar em você propósitos mais profundos. Posso usar um exemplo? Eu não sei para quem é essa palavra, mas Samuel só nasceu porque Ana sofria pressão dentro da própria casa. Eu tenho filho, você não tem. Preste atenção numa coisa, eu vou conjecturar algo, pastor Fabrício. Se Penina fosse uma mulher de boca fechada, Ana estava de boa. Sabia, pastor Sérgio? O marido dizia para ela assim: eu te amo mais do que todos os filhos que eu já tive com Penina. Beleza. Só que Penina irritava ela. Eu tenho filho e você não tem. Sua seca, sua miserável. Eu tenho filho e você não tem. Aquilo começou a incomodar Ana. Aquilo começou a mexer com ela. Aquilo começou a sacudir Ana dentro. Aí ela falou assim: Senhor! Porque a pressão não é para te matar. Diga para o irmão: a pressão não é para te matar. Diga: a pressão não é para te jogar no ralo. A pressão não é para te jogar no chão. A pressão é para você clamar mais. É para você orar mais. É para você depender mais. Porque Deus é poderoso para mudar toda e qualquer história. Amém? Pergunta para o irmão: está sofrendo pressão? Prepare-se, Samuel vai nascer. Diga para quem está falando: prepare-se, Samuel vai nascer. O que é Samuel, pastor? É um filho? Não, Samuel é uma promessa. O que é Samuel, Senhor? É um filho? Não, Samuel é um sonho. O que é Samuel? É um filho? Não, Samuel é um propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Existem coisas que nós fazíamos e que hoje parecem não ter mais sabor. Acredite no que eu vou lhe dizer. Quando Deus quer nos levar a uma nova estação, Ele vai ter que encerrar alguns ciclos. Eu digo aqui porque é o que eu acredito. Um novo tempo só começa quando eu encerro um velho tempo. Um novo tempo não vai começar se eu estou carregando coisas antigas, irmãos. Tem que encerrar, acabou. Acabou aqui. Um novo tempo. 2025 acabou. Você sabia que tem gente que ainda está carregando 2025? Nós estamos no dia 25 de janeiro. Tem gente que ainda está vivendo 25 de janeiro de 2026 como fosse algum dia de dezembro. Acabou. Fala para o irmão assim: acabou. 2025 acabou. O que passou, passou. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Não percebeis? Tem que encerrar. Tem que encerrar. Deus precisa encerrar alguns ciclos. E você pode ter chegado aqui nessa noite no seu limite emocional, no seu limite espiritual, e por que não dizer até no seu limite físico. Mas esse cansaço não pode ser um sinal de que você vai desistir. Pode até ser que a pressão tenha aumentado, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Não é para você parar, não é para você entregar, não é para você desistir, é para você orar, é para você clamar, é para você rasgar o seu coração. Por quê? Porque Deus está fortalecendo o seu crescimento. Me deixe preparar o fim dessa mensagem. Os músicos podem subir. Todo mundo conhece a história de José. A caixa está menor. Dava para sentar, mas a caixa agora está menor. Todo mundo conhece a história de José, sim ou não? Conhece a história de José? Eu vou te dizer uma coisa.
Eu vou te dizer uma coisa. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com José, sabe como é que seria a vida de José? Um filhinho amamãezado pelo papai. Desculpe, irmão. Seria um filhinho que o papai amava mais e que tinha uma túnica diferente. O caçulinha do papai. Mas teve um dia que José chegou para sentar à mesa, estava lá a túnica dele na mesa, canequinha, Nescau Ball, o pãozinho na chapa diferente dos outros 11, José sorridente, aquele olhar de pai babão. Olha quem chegou, Zezinho. Oi, Zezinho, chegou, Zé? Só que aquele dia estava preparado por Deus para José ser pressionado como nunca foi. Porque quando José chega, pastor Fernando, os irmãos falam assim: ô pai, está sabendo? Está sabendo o que o presunçoso anda dizendo por aí? José fica assim: como é? Que conversa é essa? O que está acontecendo aqui? Está sabendo não, pai? Ele andou dizendo aí que você e a mamãe vão se curvar diante dele. Como é que é, Zé? É. E não só vocês, todos nós. Agora tu vê um lecote desse, nasceu ontem. Sabe porque tem uma túnicazinha colorida diferente da gente? Pressão, irmão. É ou não é pressão? 11 irmãos. Conhece ele? Conhece? Aqui. Hã? Depois disso, mais pressão. Vamos levar ele para caçar com a gente? E aí, José? É, né? Quer dizer, então, que a gente pensa que... Vem cá, pastor Serginho. Vem cá, Zé. A gente pensa que estava tudo de bem, eles passeando Zezinho, de repente jogaram. Não, irmão. Quem tem irmão homem aí? Quem tem irmão homem? Oh, irmão. Tem mais de um irmão homem. Já brigou com o irmão? Já brigou na mão? Outro dia o pai tem um pai aqui que tem 3 meninos. Falei assim: pastor, não estou aguentando mais, eles brigam. Falei: glória a Deus. É isso mesmo, casa de homem é assim, irmão. Tu queria que ficasse o quê? Não, é briga. Filho, homem é assim. Qual é? Não sei, eu lembro, lá em casa eram 3 homens. Meu irmão botava a minha camisa, sabe o que eu dizia? Tira a minha camisa. Que é isso? Minha camisa tira. Ih, meu irmão, quando minha mãe chegava, o quarto estava só o sangue de Jesus na cruz. Falar nisso, irmão, assiste a mensagem de hoje. Eu estava andando na rua. Vem cá, pastor Fernando, vem cá, pastor Ricardo, vem cá, pastor Fabrício. Só pastor, não. A gente fazer o que vai fazer com o pastor, só pastor, senão os caras vão perder o respeito. Ó, a gente andando, e aí, ó, aí, Zé. Aí, tá pensando o quê? Pô. Pensando o quê? Vem cá, pô, tá onde? Vai aonde, pô? Aonde? Tá pensando o quê? Meu irmão, ele era o mais fraco, ele era o menor, era pressão até que acharam um buraco, joga no buraco. Tá lá no buraco, socorro, aí chega um, não, joga não, tira do buraco. Quando tira do buraco, pensa assim: pô, já tomei uma coça, já tomei uns pedala, vou para casa. Passa uma caravana, vende. De filho querido, sentado na mesa tomando Nescau Ball, com túnica diferenciada, agora está numa carroça cheia de escravo. Quando chega lá, vem cá, Zé, acabou não? Segura aqui, pastor Fernando. É vendido como escravo. Você sabe como que as pessoas compravam os caras como escravo? Deixa eu ver o dente. Tem dente. Quero. Senta, Zé. Faraó, daqui a pouco eu te chamo. Tem cara de faraó, é careca, né? Pelo menos os filmes de faraó são tudo careca.
leva para casa de Potifar. Lá o cara olha, gostei desse menino, é gente boa, bota para trabalhar. Mais pressão, a patífera dá em cima dele. Mulher de Potifar é uma patífera. Olha a pressão, um menino bonito, testosterona 1000. Não é esse José, não é esse. Essa é a parte da história que não é ele. Gente, o que que os visitantes, você que é membro da igreja, você já me conhece, mas o que que os visitantes vão pensar? Pressão, irmão. A mulher diz, eu e tu, ninguém vai saber disso. Pressão. José foge, é acusado de novo. A mulher diz assim, veio aqui e me atacou, cadeia de novo, pressão. Lá dentro, um padeiro e um copeiro tem um sonho, ele revela e diz para os caras assim, vocês vão sair daqui, não esquece de mim não. 2 anos lá ainda, pressão. Caramba, revelei os sonhos dos caras, os caras me deixaram aqui. Só que tem sempre a hora. Quem suporta as pressões de Deus tem sempre a hora de chegar no palácio. Quantos estão sofrendo pressão aqui? Tem um palácio te esperando. Sabe por quê? Porque Deus não usa pressão para nos matar. Deus usa pressão para nos moldar. Você está sendo moldado. Eu não sei aonde Deus vai levar você, mas você está sendo moldado. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele assim, você está sendo moldado. É uma pressão. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu vou morrer, mas não é. É pressão para te colocar diante de um palácio. Parece que nós estamos sozinhos nessa hora, mas estranhamente a gente sente mais Deus perto de nós. É estranho. Ao mesmo tempo que você diz, estou sozinho, você percebe que Deus está do teu lado, mais perto do que você imagina. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a pressão silencia a voz de todos ao nosso redor, com um único objetivo: fazer com que os céus sejam ouvidos por nós. A pressão nos ensurdece. Quando você anda de avião, quando você sobe, o ouvido tapa. Você fica ensurdecido para o que está ao seu redor, para estar sensível ao que os céus estão falando sobre você. Se você acha que ninguém te entende, talvez seja porque Deus quer falar sozinho com você. Será que ninguém me entende? Por isso que eu estou sofrendo. Ninguém entende a gente quando a gente está sofrendo pressão. Mas é nessa hora que Deus fala assim: ninguém te entende, mas eu quero falar sozinho com você. E eu termino essa mensagem voltando a algo que Deus falou ao meu coração. Eu não sei por que eu estou voltando, mas vou voltar. Essa pressão que você está sentindo hoje é um trabalho de parto da promessa de Deus para a sua vida. Samuel vai nascer. Samuel vai nascer. E eu quero orar com você. Eu sei que o culto de domingo não fica tão cheio quanto o culto de domingo à noite, não fica tão cheio quanto o culto de domingo de manhã. Mas de uma forma muito especial Deus falou comigo: ore pelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de pressão em alguma área da sua vida. Eu quero convidar você a se levantar. Se você tem sido pressionado em alguma área da sua vida, não fique com vergonha, levante-se do seu lugar, venha aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, eu quero pedir aos pastores que venham orar por esses irmãos. Isso, pode sair do teu lugar, não fique com vergonha. Não importa a posição que você tenha nessa igreja. Deus falou ao meu coração: essa pressão é um sinal de que Deus vai fazer
Samuel nascer. Aleluia. Pastores venham orar, intercessores venham orar, diáconos venham orar.